A água ocorre na natureza nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. É essa a propriedade de mudança de estados que torna possível o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Ciclo está associado à circulação, ou seja, quando se fala no ciclo da água ou ciclo hidrológico, busca-se caracterizar como a água circula entre os ambientes terrestre, aquático e atmosférico. Mas como acontece esse ciclo? A água das nuvens precipita e cai na forma líquida, chuva, garoa, ou na forma sólida, neve, granizo, sobre o solo ou a água em função da força da gravidade. Para voltar da superfície para a atmosfera, ela precisa ser evaporada. A fonte de energia natural para realizar esta evaporação é o Sol. A água em estado líquido que está em corpos d'água como rios, lagos e oceanos, e também a que umedece o solo, quando exposta ao Sol, é aquecida e transforma-se em vapor d'água, processo conhecido como evaporação. Esse vapor é incorporado na atmosfera e contribui para elevar a umidade do ar. Com o resfriamento do ar, o vapor volta ao estado líquido no processo de condensação. Essas gotículas de água, resultantes da condensação, formam o que conhecemos como neblina. Entretanto, se o vapor d'água estiver mais aquecido que o ar ao seu redor, ele subirá na atmosfera, podendo atingir uma altitude com temperaturas tão baixas que provoquem a condensação do vapor d'água. Nesse caso, essas gotículas de água formam as nuvens. Assim como o processo de evaporação consome energia do Sol para evaporar a água, o processo de condensação devolve parte desta energia para a atmosfera. Esse mesmo ciclo ocorre com a participação dos seres vivos. As plantas absorvem água pelas raízes, pois é através dela que obtêm seus alimentos ou nutrientes. Absorvidos os nutrientes, a água é devolvida na forma de vapor pela transpiração através das folhas. Já os animais e o ser humano, ao beberem água para suas necessidades básicas, a eliminam pela urina, fezes e transpiração. A bacia do Gravataí pode servir como palco para mostrar os elementos e o funcionamento do ciclo da água. A água que precipita sobre a bacia do rio Gravataí cai sobre diferentes tipos de cobertura e ocupação do solo ou sobre diferentes tipos de superfícies, florestas, campos, áreas de cultivos, banhados, cidades e córregos d'água. Em cada uma dessas superfícies, a água fará um caminho diferente. Além disso, evita a compactação, facilitando a infiltração e o armazenamento da água no solo. Para manter a floresta bem nutrida, seu consumo de água é elevado. Em consequência, também haverá alta transpiração, a qual, em parte, substituirá a evaporação, já que a superfície do solo não fica exposta ao sol. No final, o saldo é positivo, pois a capacidade de armazenamento de água no solo da floresta mais fofo e na sombra, ou seja, menos compactado e não exposto diretamente ao sol, permite que a água permaneça por mais tempo no local, contribuindo assim para o processo de formação do solo, tanto em relação ao intemperismo quanto nos processos de decomposição da matéria orgânica. Ao mesmo tempo, a copa das árvores reduz muito o aquecimento do solo, reduzindo assim a evaporação. O mesmo pode-se dizer do campo nativo adequadamente manejado. Com boa cobertura do solo, a vegetação herbácea amortece com eficiência a água da chuva, facilitando a infiltração e protegendo o solo da incidência direta do sol. O denso sistema radicular da vegetação campestre contribui para reduzir a compactação e favorece os processos de infiltração da água e de decomposição de matéria orgânica no solo. As áreas de cultivo anual como milho, feijão e arroz cobrem o solo apenas alguns meses do ano. Nos demais meses, o solo fica totalmente exposto, ou tem apenas a proteção da palha resultante da colheita anterior, o que o torna mais suscetível à erosão. Além disso, o uso de máquinas agrícolas para preparar a terra, semear e colher os grãos contribui para a compactação do solo, diminuindo sua capacidade de retenção de água.
A situação das áreas urbanas é mais crítica, pois a água da chuva, ao cair sobre ruas pavimentadas, calçadas e telhados, é imediatamente escoada para um esgoto pluvial e é conduzida aos arroios e rios. Desta forma, ela não fica disponível para evaporação no lugar onde ocorreu a chuva. Assim sendo, toda a energia que seria usada para evaporar a água estará aquecendo o ambiente, tornando a cidade mais quente. Adicionalmente, a atmosfera urbana também estará mais seca, pois a água que caiu sobre a cidade será evaporada longe dela. Embora a vida na cidade tenha as vantagens de concentrar os serviços à população, como trabalho, escola e comércio, os habitantes urbanos também necessitam de áreas de lazer agradáveis, espaços esses que também podem servir para armazenar água no solo e amenizar as temperaturas. Desta forma, o clima da cidade não se torna tão diferente daquele das áreas não urbanizadas ao seu redor. Agora que já sabemos um pouco mais sobre o ciclo da água e como ela é impactada pelas intervenções do homem na natureza, devemos continuar atentos para evitar o aumento da impermeabilização urbana e incentivarmos a manutenção dos parques e bosques, assim como desenvolvermos ainda mais a nossa consciência ecológica.